Eu sou Elis Roque, sou consagrada na comunidade católica Shalom e moro em Brasília, Distrito Federal. Recebi o convite para vir a esse Conaquete, dividir um pouco com vocês nesse grande tema que é família, conversar um pouco sobre aquelas pessoas que viveram a experiência da nulidade conjugal. No Facebook, a chamada para esta palestra, para esse momento de motivação, era: sabe quando você perde o chão e o seu casamento não resiste? Eu sei. Acho que precisamos conversar. E fico me perguntando o que te atraiu a esse tema. É uma experiência que você passou? É uma experiência que alguém da sua família, algum amigo próximo? Então é a você que eu me dirijo. Começo também agradecendo ao convite, a toda a organização do evento que me convidou. Tenho a certeza do quanto Deus agiu em mim e me fez relembrar a minha história e a sua misericórdia em mim, em tudo aquilo que Ele fez. Mas começo com você, com uma imagem que eu vi de um palestrante certa vez e gostaria de dividir com vocês para que nós dessemos início a esse pequeno caminho que nós vamos trilhar juntos nesses próximos minutos. Certa vez um pregador, na sua palestra, fazia a plateia imaginar a seguinte situação: um jarro de vidro bem grande, aonde ele colocou pedras grandes no fundo, e aí ele perguntava à plateia: ainda cabe mais alguma coisa? E a plateia dizia sim. E aí ele colocou ainda cascalhos, pedras menores, sobre aquela pedra maior. E perguntava novamente: ainda cabe alguma coisa? E mais uma vez a assembleia repetia: sim, cabe. E aí ele colocou areia, encheu de areia. E perguntou mais uma vez à assembleia, aquela plateia: ainda cabe alguma coisa? E a plateia: não cabe mais. E aí ele colocou água sobre a pedra grande, sobre o cascalho, sobre a areia. E aí sim o jarro ficou lotado. Ele disse: tá cheio agora? Todos sim. E ele perguntava a essa plateia: para vocês o que isso significa? E um disse lá: significa a nossa agenda, que sempre cheia, não cabe mais nada. Disse: não é isso. Na organização da nossa vida, nós precisamos vir com as grandes coisas primeiro, para depois vir com as menores, com aquilo que de fato é a base. Porque se começássemos pela areia ou pelo cascalho e a água, a pedra maior não entraria mais. Nessa pregação, nós lidaríamos exatamente com aqueles casamentos que não deveriam existir, aquelas pessoas que tiveram nulidade confirmada pela igreja. O que fazer na hora de recomeçar? Essa metáfora serve como ponto de partida nesse o que fazer quando recomeçar? Começar com a pedra angular, que é Jesus. Começar com aquilo que é o nosso tudo, que é Jesus. A partir dele, tudo mais vai se conformando, tudo mais vai recebendo o seu lugar. É a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais te virá como acréscimo. Então, quando Jesus é o centro, quando ele é a base, quando ele é a pedra angular, tudo mais se encaixa. E é assim que eu desejo começar com você, que foi atraído de alguma forma para essa palestra. Começar com Jesus ao retomar sua vida, ao reorganizar sua vida. Quando Jesus está no centro, quando o escolhemos, tudo mais se ordena. E foi assim com a minha vida. Eu tenho hoje 43 anos, sou casada e sou mãe de 9 filhos. Mas não foi sempre assim. Aos 23 anos eu fui mãe solteira, depois de um relacionamento com uma pessoa que não deu certo. E me vi frustrada nessa situação de querer constituir uma família, querer conjugalmente ter alguém. Nós não chegamos a nos casar, mas afetivamente nos relacionamos. Imagino você que viveu, pode ter tido anos de casado, pode ter tido meses, mas depois descobre que era solteiro. A você eu me dirijo, porque sei, também recebi essa realidade muito no meu consultório, pessoas que procuravam nessa realidade da separação, de ter sido acolhido pela igreja e de recomeçar uma nova vida. No meu caso, a maternidade foi um grande dom e um grande benefício de Deus que me auxiliou a dar os passos. Não sei qual a sua situação, não sei como é o seu ponto de partida hoje. Sei que começa pela pedra angular, que é Deus. E que não pode ser um caminho trilhado só. Na minha experiência, logo que eu me volto para Deus com a maternidade, Deus foi colocando tudo mais no lugar. Foi ordenando tudo, foi se fazendo presente e dali tudo ordenando. E eu sou muito grata a Ele por isso. Eu sou muito grata a olhar para a minha história e ter a certeza de que Deus interviu.
Eu sou muito grata por esse tempo, que foi muitas vezes de dor, de não entender o que Deus estava fazendo, mas hoje eu sou grata porque eu sou alvo da misericórdia e do amor de Deus. Eu sou alvo de um bom pastor que deixou as 99 ovelhas e veio me buscar. E por isso eu sou feliz hoje. Com essa história, ela transformar a dor em amor, né? Eu acho que é um grande ponto de partida também para que se recomece. Transformar a dor em amor. Não sozinho, apoiados em Deus. E aí eu queria ler também um documento tão importante, recente, que é a bula da proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia do Papa Francisco, que é o rosto da misericórdia, onde ele vai falar, né? E aí ele traz uma frase tão interessante de São Tomás de Aquino, onde fala assim: é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisso se manifesta de modo especial a sua onipotência. Essas palavras de São Tomás de Aquino mostram como a misericórdia divina não seja de modo algum sinal de fraqueza, mas antes a qualidade da onipotência de Deus. É por isso que a liturgia, numa de suas coletas mais antigas, convida a rezar assim: Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis. Deus permanecerá para sempre na história da humanidade como aquele que está presente, aquele que é próximo, providente, santo e misericordioso. Eu falo isso tudo porque, muito provavelmente, se você vive uma situação dessa, é uma situação de dor, é uma situação de sentimento de abandono, é uma situação de sentimento de fracasso. E eu preciso dizer para você: Deus é por você, Ele é presente, Ele é próximo, Ele é providente, Ele é santo e Ele é misericordioso. E Ele permite realidades na nossa vida que muitas vezes ao nosso olhar humano são loucuras, mas Ele permite para nos converter, para nos fazer trilhar um caminho novo. E é isso que Ele te pede hoje, o recomeçar a trilhar um caminho novo em Deus, a priorizá-lo, colocar Deus no centro, priorizá-lo. Eu gosto muito de um autor da psicologia que se chama Viktor Frankl, que ele nos ajuda muito a pensar as transformações, as realidades da nossa vida, não mais como a psicologia tradicional, aonde vai ver a causalidade, né? Causa e efeito nas situações. Viktor Frankl não admite a realidade do estímulo e resposta automatizada, ele não admite. Eu digo isso porque muitas vezes a resposta esperada de você nesse tempo é tristeza, é desolamento, é isolamento, é falta de esperança, né? E talvez seja uma resposta esperada, talvez o estímulo que você receba de, poxa, eu tentei algo, investir minhas forças, investir a minha alma, investir materialmente, espiritualmente, psicologicamente, numa situação que hoje eu percebo que ela não deu fim ou aquele propósito que eu esperava. Então havia um estímulo e uma resposta. E hoje a ausência, né, desse estímulo, dessa pessoa, muitas vezes faz com que algumas pessoas que vivem essa situação viverem completamente a desesperança, quiçá uma tristeza mais profunda, uma depressão, porque elas vão a um extremo de que nada mais vai dar certo na minha vida. Isso é um extremo, é uma realidade que acontece. A outra realidade que acontece é de uma busca desenfreada por um novo relacionamento, que também é um erro, né? Há de se ter um meio termo. E esse autor que eu dizia para vocês, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, fundador da logoterapia, ele vai dizer assim: o ser humano não é completamente condicionado e definido. Ele define a si próprio, seja cedendo às circunstâncias, seja se insurgindo diante delas. Em outras palavras, o ser humano é essencialmente dotado do livre-arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas decide como será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte, na outra fase. É um profissional, né, da área da psicologia, psiquiatria, que vem dizer dessa possibilidade do ser humano de recomeçar, do livre-arbítrio transformar a sua vida. E ele diz mais, uma outra frase que é muito interessante de Viktor Frankl, que ele diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. O passo é teu.
É diante de Deus que você precisa recomeçar a sua história. Transforme-se. Se a situação não puder ser transformada, transforme-se. Acreditando que há um mistério de amor que te envolve, que envolve toda essa situação. Há uma misericórdia de Deus que sabe do que você passa, mas que quer ir para além de toda essa realidade vivida. Há toda uma questão da vergonha, né, de ter vivido, de ter vivido uma relação e não ter dado certo, que num primeiro momento pode fazer com que as pessoas se afastem e se isolem. Repito, não se isole. A vida comunitária, seja ela paroquial, seja ela numa comunidade, dessas novas comunidades, eu sou consagrada numa comunidade católica e tenho o amparo dos meus irmãos, tenho o amparo do meu esposo, tenho o amparo dos meus irmãos. Na minha história, me lembro bem que logo após, né, quando eu me separei do pai do meu filho, quando nós não deixamos mais de conviver como namorados, que foi o que aconteceu, eu, por graça de Deus, fui muito amparada pela igreja e busquei uma comunidade paroquial para me dar sustento, para me dar força, para me dar auxílio nesse caminho de santidade que eu precisava trilhar. Um caminho de castidade, um caminho onde a pureza fosse presença na minha história, um recomeçar onde a minha mentalidade precisava ser transformada. E eu experimentei isso, não sozinha, e não sem dor, não sem desafios, mas jamais sem perder a esperança, jamais sem acreditar que Deus tinha um propósito para mim. Com um filho, sendo mãe solteira, me envolvi nas atividades da igreja, sendo catequista, bebendo de Deus, da sua doutrina, daquilo que a igreja tinha a me oferecer. Talvez seja esse um dos caminhos que Deus tenha a trilhar com você. Mais tarde, na minha história, conheci a comunidade de Canção Nova, que foi um grande auxílio de Deus na minha vida, nesse caminho de retorno e de conversão, o PHN, o Por Hoje Não. Percebe a importância dessa vivência comunitária, a importância de não tentar trilhar um caminho só e mais, de não tentar resgatar amizades antigas, de não tentar resgatar histórias antigas anteriores ao casamento, como que ainda querendo recorrer a tábuas de salvação. A tua salvação é Deus, a tua história foi escrita por Deus. Se Ele permitiu uma realidade tão séria, tão profunda na tua história, mais e mais você precisa usufruir dela e tê-la como trampolim para uma nova fase, para um novo tempo, se olhando concretamente quais foram os meus comportamentos, as minhas atitudes, como eu reagi e agi naquele matrimônio, que não foi um matrimônio, foi uma relação a dois, porque não havia o aval da igreja, e isso você teve depois, com a nulidade. Então você viveu uma vida de solteiro. Buscar a Deus, que Ele seja a pedra angular, buscar uma vida comunitária, nessa vida comunitária a oferta da sua vida, o serviço, né? Eu trazia da minha história que eu fui ser catequista, conheci comunidades, a confissão, a utilização dos sacramentos, uma boa confissão, por tudo aquilo que você viveu, por tudo aquilo que você passou, por tudo aquilo que você ainda traz como dor no seu coração, uma boa confissão. A Eucaristia, que é o próprio Cristo, que se quer dar, que se quer ofertar. E aí na minha história, depois de conhecer a Canção Nova, eu conheci a comunidade católica Shalom e ali me encontrei. E ali percebi que Deus tinha um plano de amor, de renovação, de transformação da minha vida que passava por toda aquela realidade da maternidade, de ter sido mãe solteira. Foi na comunidade que eu conheci o meu marido, que foi meu amigo, depois meu namorado, noivo, e nos casamos. E numa oferta generosa de Deus, Ele foi nos dando os filhos. Nós tivemos filhos biológicos, tivemos filhos por adoção. E hoje, aos 43, quase 12 anos de casado, eu tenho 9 filhos. Se eu olhasse para a minha história lá no início, logo quando eu me separei do pai do meu filho, jamais eu entenderia, ou perceberia, ou imaginaria o que Deus tinha para mim. E a obra foi dele, e ele agiu de misericórdia, com o olhar. Hoje eu sei o amassar de Deus, o forjar de Deus na minha história. Hoje eu sei que o olhar de Deus jamais me desamparou, como diz aqui a bula do Papa, né? Onde esse olhar, essa presença, esse Deus que é próximo, providente, santo e misericordioso, que me olhou, que me acolheu. Muitas coisas Deus fez. E eu tenho certeza que a você também Ele quer fazer.
Basta que você se deixe amar. E como o santo diga, seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Assim dizia Santo Agostinho. Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Qual é a tua busca de Deus? Aonde Ele está em meio a esse emaranhado que acontece? Você está parado naquelas realidades que não deram certo, numa autocomiseração, num rolar diante dos seus erros, daquilo que você considera que foi falha sua, um olhar no outro. Aonde você está parado? Já começou a dar passos? Que bom. Persevere. Motivo a perseverar, a mais e mais dar passos concretos diante do que Deus tem a fazer na sua história. Iniciaremos agora o ano da misericórdia. Que o teu olhar seja o olhar do Cristo. Jesus aos santos, e é isso que Ele quer nos ensinar, a santidade vem dEle, porque Ele é santo, porque Ele é manso, porque Ele é humilde de coração. E é isso que Ele nos quer ensinar. É nos dar um olhar santo às realidades que vivemos. Sou casada e tive a experiência agora nesse ano, no finalzinho desse ano, de ir a Filadélfia no encontro do Papa com as famílias, com meu esposo. E lá, numa grande bondade de Deus, de misericórdia, eu e meu marido conhecemos a filha de Santa Gianna Beretta Molla. Não sei se você conhece, uma santa médica da Itália que foi casada. Procure conhecê-la. Santa Gianna, numa vida ofertada, eu a conheci há alguns anos atrás e confesso, não entendia aquela mulher. Ao ler um livro seu, de cartas de amor para o seu marido, de forma muito simples, ela se alegrava com as realidades vividas. E à medida que eu ia lendo aquele livro, eu ia vendo uma pessoa que só tinha olhos de paz, de alegria, de retratar uma realidade cheia de coisas boas que lhe aconteciam. E eu me perguntava, meu Deus, essa mulher, qual é a santidade dela? Porque ela teve uma vida fantástica, ela teve uma vida plena de paz, de alegria. Esse era o olhar santo que Santa Gianna Beretta Molla tinha, digo até um olhar de Cristo que ela tinha para sua história. Mãe de 5 filhos, se você que me assiste é mãe, se você que me assiste tem famílias grandes, você sabe que não é simples ser mãe. Mas a santidade nos dá um olhar diferenciado para a nossa realidade. E os santos, se você for estudar a vida deles, você verá que realidades que para nós são pesadíssimas, os santos olham com esse olhar pascal e conseguem tirar da onde não se vê a água pura. Então, ao conhecer a realidade de Santa Gianna, a sua doença, a oferta da sua vida para que uma filha vivesse na sua última gestação, ela opta levar a gestação a termo, para que a filha nasça, uma escolha de oferta de vida. Por que eu digo tudo isso? Porque nesse caminho de recomeçar, Deus te quer santo. E o santo tem um olhar pascal para a sua realidade. Ele vê sim a cruz, ele vê sim o Calvário. É verdade. Mas ele precisa se encontrar com a ressurreição. Ele precisa se encontrar com essa alegria da ressurreição, de que tudo foi Calvário e foi cruz, mas que passou. E um dia você poderá ter essa experiência, olhar para trás e dizer, passou. Hoje, com a minha família imensa, linda, com filhos maravilhosos, um marido generoso, bondoso, que me ama, que me acolhe, olhar para trás e dizer, Senhor, houve Calvário, houve cruz. E ainda hoje, há Calvários, há cruzes, há realidades difíceis de serem enfrentadas, mas há a esperança da ressurreição. E é isso que eu queria dizer para você. Espere em Deus. Tenha certeza que a ressurreição virá. Tenha certeza que o caminho que Ele te pede para trilhar é um caminho de santidade. E que a sua opção hoje é a santidade. E que o seu passado, ele é mais uma oportunidade de reescolher a Deus. A ressurreição virá, a paz virá, porque o rosto misericordioso de Deus se mostrará a você e deseja se mostrar a cada dia. Que Deus o abençoe, que a sua vida seja renovada em Deus, com a alegria de Deus, daquele que te ama, que te escolhe, que te elege. Deus abençoe. Shalom.